pelas informações que a gente tem acesso aqui da mídia israelense, o alvo do Hezbollah às 5 da manhã de hoje era a central da inteligência israelense, do Mossad, e a central da unidade 8.200, que é a principal unidade de recolhimento de informações do Exército. Elas ficam aqui no centro de Israel, as duas centrais. Direto de Tel Aviv, já está aqui com a gente. André, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, bom dia para vocês. Obrigado, Isabela. André, começo primeiro te perguntando como está a situação por aí. Você está em Tel Aviv, como foram essas últimas horas, enfim, essa madrugada aí com vocês? Bom, a gente acordou aqui com as notícias do ataque preventivo que o Exército fez contra alvos do Hezbollah. E no começo da manhã, entre 7 horas da manhã e até umas 11 horas da manhã, o alerta máximo ele valia também para a região central de Israel, que era o alvo principal do Hezbollah às 5 da manhã, que foi o ataque preventivo que Israel conseguiu evitar. Então, praias foram fechadas, foi proibido encontros em público de mais de 30 pessoas, você teve menos pessoas nas ruas, menos trânsito, mas logo depois do começo da hora do almoço, depois de algum anúncio do Hezbollah de que essa primeira onda tinha cessado, a Defesa Civil do Exército retirou essa emergência do centro do país e continua para o norte e para a região perto da faixa de Gaza. Então, neste momento, não há emergência na região central de Israel. E me corrija se eu estiver errado, domingo aí é dia útil, né? Então tem uma movimentação. Tá certo. Isso, primeiro dia da semana, domingo, o final de semana aqui seria sexta e sábado, domingo, primeiro dia da semana. André, a gente vem falando há bastante tempo, principalmente aí nos últimos 10 meses, quando a gente começou a acompanhar, né, a invasão do Hamas e depois também a resposta de Israel ali na faixa de Gaza, mas a gente vê, e era esperado já alguma reação do Hezbollah, até porque Israel, prevendo isso, já estava preparado e já fez, né, uma reação antecipada. Mas como que você está vendo esse novo episódio que a gente teve com os eventos dessa madrugada? Bom, o Hezbollah começou Isabela, é muito complexo. Todo o contexto da história entre Israel e Hezbollah, a gente teria que voltar, né, até a década de 80, mas a gente poderia citar alguns pontos. Primeiro é o ponto do cessar-fogo do Conselho de Segurança, decisão 1701, que pôs fim à guerra entre Israel e Hezbollah em 2006. A decisão ela ficou estabelecido que não pode haver forças armadas embaixo do rio Litani, ou seja, o Hezbollah não pode estar abaixo do rio Litani, 40 quilômetros para cima entre a fronteira de Israel com o Líbano. O Hezbollah descumpriu essa decisão nos últimos anos. E desde o dia 8 de outubro, o Hezbollah tem atirado foguetes no norte de Israel, ou seja, nas comunidades que estão aí na linha de fogo, 5 quilômetros dentro da fronteira com Israel, porém muito próximos da fronteira libanesa. São mais de 80 mil civis que foram evacuados, do lado libanês também. Acredito eu que as pessoas saíram por livre e espontânea vontade, pelo perigo dos ataques de Israel também, a regiões onde o Hezbollah opera. A questão é que depois, como vocês bem informaram, do assassinato, né, da eliminação do número 2 do Hezbollah, o Hezbollah prometeu uma resposta contra Israel, uma resposta dura. Pelas informações que a gente tem acesso aqui da mídia israelense, o alvo do Hezbollah às 5 da manhã de hoje era a central da inteligência israelense, do Mossad, e a central da unidade 8.200, que é a principal unidade de recolhimento de informações do Exército. Elas ficam aqui no centro de Israel, as duas centrais. O perigo era tal que Israel fez o ataque preventivo para evitar que o Hezbollah efetivasse esse ataque. Em retaliação pela frustração desse ataque, o Hezbollah atirou 350 foguetes e mísseis contra o norte de Israel, porém nenhum foguete ou míssil caiu e atingiu alvos no centro do país. Isso leva as tensões a um novo patamar, né? Israel eventualmente pode voltar a fazer outros ataques preventivos e o Hezbollah pode não conseguir absorver a frustração de ter tido esse ataque,
essa intenção de atingir a inteligência israelense não consiga absorver e realmente tente novamente no futuro novos ataques contra alvos estratégicos de Israel. Então, tudo isso, no fim das contas, a gente está falando de uma questão tática. Israel conseguiu evitar o ataque, eles perderam essa oportunidade, porém atacaram o norte de Israel, mas a situação não muda desde o dia 8 de outubro em relação à fronteira norte. O Hezbollah atira foguetes e mísseis contra alvos israelenses e Israel tem revidado, já eliminando aí mais de 500 membros deste grupo radical libanês. Essa nova situação, você vê que há alguma mudança ou até uma estratégia do Hezbollah de tentar dividir as forças de Israel, que está muito focado ali na faixa de Gaza, mas também teve que dedicar uma atenção para esse ataque prévio também em relação ao que eles estavam monitorando ali no norte do país e também vindo do Líbano? Sem dúvida. A estratégia do Hezbollah, com certeza, é cansar as forças militares israelenses, porque eles estão lutando uma guerra contra o Hamas. Na visão do Hezbollah, e isso a mídia libanesa traz, a visão do Hezbollah não é de um ataque para tentar destruir Israel neste momento, até porque poderio bélico para isso eles não têm, mas é para evitar que Israel consiga destruir o que eles chamam de triângulo da resistência, que seria Irã, Hamas, Hezbollah, onde Israel conseguiria destruir basicamente toda a capacidade militar do Hamas. O Hezbollah está engajado em tentar evitar que Israel consiga cumprir esse objetivo, e com isso eles ficam atirando na fronteira norte, cansando, obviamente, ocupando as forças israelenses. A questão é que o Hezbollah não tem interesse nem intenções, pelo menos isso é o que a gente consegue concluir das falas e das ações do Hezbollah, é que o Hezbollah quer manter esses ataques, essa guerra de atrito no norte, sem precisar, eventualmente, entrar num confronto completamente aberto e total contra os israelenses, porque apesar de ser muito duro para Israel uma luta contra o Hezbollah, pois o Hezbollah é muito mais forte do que qualquer outro grupo terrorista na região, seria destrutivo para o Líbano. E o Hezbollah, apesar de ser um grupo a mando do Irã, ele tem uma certa responsabilidade e sofre pressões dentro do Líbano. Existem milhões de pessoas que moram no Líbano, o Líbano é um país soberano, tem relações diplomáticas com vários países ocidentais e, portanto, as ações do Hezbollah repercutem dentro do Líbano e nem sempre os interesses do Hezbollah são os interesses libaneses. Portanto, o Hezbollah quer manter essa linha de fogo contra Israel embaixo da linha da guerra total, porém algo pode acontecer que saia do controle e eventualmente um ataque de Israel pode desencadear um conflito interno. De novo, o Hezbollah não tem uma estratégia de uma guerra total contra Israel nesse momento e nem Israel tem uma estratégia definida neste momento. Isso é uma das principais críticas dentro de Israel em relação ao governo, que o Israel não tem uma estratégia para lidar contra o perigo do Hezbollah, seja agora ou seja no futuro, mesmo depois de um cessar-fogo. André, eu vou pedir para você ficar aqui com a gente um pouco, vou trazer mais elementos, daqui a pouco eu te chamo. Bom, André falava, dessa questão do Líbano e aí a gente vai conhecer melhor o país. Acompanha aqui comigo no nosso telão. A capital é Beirute e aí a gente tem que olhar também geograficamente. O país faz fronteira com a Síria e também com Israel e é a central na dinâmica desses conflitos no Oriente Médio. A população é estimada em pouco mais de 5 milhões de pessoas. É formado por muçulmanos, xiitas e sunitas, cristãos e drussos. Entre os idiomas, fala-se árabe e francês. Há alguns anos, o Líbano passa já por uma crise econômica. O PIB atual é de 17,9 bilhões de dólares, mas o valor já chegou a 55 bilhões de dólares lá em 2018. O país tem pouco mais de 10 mil quilômetros quadrados, mais ou menos o dobro do tamanho do Distrito Federal. Desde 2022, o Líbano está sem presidente. O único no poder oficialmente é o primeiro-ministro Najib Mikati, o homem mais rico do país. O grupo extremista Hezbollah também tem forte influência política, com postos dentro do parlamento. E aí, claro que a gente não pode falar de Hezbollah sem olhar para o Irã. E aí, então, a gente vai entender também mais a realidade do Irã. A capital do país é Teherã, a gente também está olhando aqui
viajando no nosso mapa, tem uma área total de mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, mais ou menos o tamanho do estado do Amazonas. E é o segundo maior país do Oriente Médio. 89 milhões de pessoas vivem lá, 98% da população é muçulmana, há uma minoria cristã. Os idiomas falados no Irã são o persa, árabe e alguns dialetos de origem turca. O PIB iraniano é de 401 bilhões de dólares. Desde a Revolução Iraniana, em 1979, o país é um regime teocrático. Quem manda é o líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei. Mas em julho, elegeu um novo presidente, Massoud Pezeshkian. André Laget está aqui com a gente, então, para falar mais sobre esse assunto. André, falava que não dá para a gente olhar para o Hezbollah sem pensar também no Irã. E aí te pergunto, colocando o Irã também como ator nessas questões do conflito, qual que é o interesse do Irã de também trazer para dentro do seu território um conflito mais escalonado com Israel, por exemplo? É uma intenção ideológica, né? É uma vontade ideológica de cumprir o que eles chamam de os objetivos da Revolução Islâmica, como você bem mencionou, no Irã, né? É um regime totalitário, religioso, que tem certas crenças em relação não somente ao Oriente Médio, mas em relação ao mundo, em relação à religião, a uma visão radical da religião que oprime principalmente a população que vive no país. E desde 79, né, a gente tem que também tentar entender o histórico dos conflitos religiosos entre sunitas e xiitas ao longo da história. Os xiitas são a minoria do Islã e foram perseguidos pela maioria sunita em várias regiões do planeta. Depois que aconteceu a bem-sucedida, de acordo com a realidade, né? A revolução acontece em 79 e ela dura até hoje, né? O governo iraniano passou a ter uma intenção de proteger comunidades xiitas ao redor do mundo, principalmente onde eles são minoria, para eles poderem ficar mais fortes e se transformar num poder aonde tanto eles sobrevivem à região, como também participam aí de como se fosse uma espécie de proxy dos interesses iranianos. Isso vale tanto para o Iraque, que também tem uma maioria, porém uma maioria de 60% de xiitas, e para o sul do Líbano, onde os xiitas eram perseguidos por cristãos, por sunitas, por palestinos ao longo da história da guerra civil libanesa. Então, desde 80, 81, o Irã investe dinheiro para construir uma infraestrutura de um poderio militar de guerrilha que é paralelo ao exército libanês, o que faz com que o Líbano tem uma séria dificuldade de ter o monopólio do uso da força, né? O governo do Líbano tem menos poder de fogo do que o Hezbollah e, portanto, o Hezbollah acaba fazendo ações e fazendo atividades militares que acabam ocasionando invasões estrangeiras, guerras civis, guerras contra outros países, não necessariamente de acordo com a vontade do governo do Líbano ou da população libanesa, mas sim do governo do Irã. E isso fez também o Líbano, como você mesma mencionou, essa queda do PIB libanês, né, de 50 para 19 bilhões de dólares, isso é porque houve uma saída de bilhões de dólares de países sunitas, como a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Bahrein, que investiam muito no Líbano, e depois dessa influência iraniana começar a aumentar cada vez mais no país, no Estado libanês, começou a sair esse dinheiro de investimento, e aí o Líbano ficou cada vez mais pobre, a população ficou cada vez mais pobre, uma desvalorização da moeda, uma crise social e econômica muito grande. O Hezbollah, no fim das contas, ele lucra com isso, porque ele distribui uma série de serviços sociais para uma população que não tem dinheiro e acaba fazendo atividades militares que são de interesse dele e do Irã, porém não do Estado libanês. André, agora trazendo a discussão para outra região, que é ali a faixa de Gaza. A gente vem acompanhando há algumas semanas os mediadores dos Estados Unidos, Catar, Egito, tentando negociar um cessar-fogo ali na faixa de Gaza. E aí, você que acompanha isso muito de perto, né, estuda bastante isso, quero te ouvir como que você vê
essa possibilidade da gente ter alguma decisão ali na prática mesmo de um cessar-fogo? E se esse episódio, se essa tensão no norte de Israel envolvendo o Hezbollah, se isso pode afetar, ter alguma influência, de que forma nessas negociações? Olha, a primeira coisa que me vem à mente com a sua pergunta, que é muito interessante, é que o líder do Hamas hoje, o Yahya Sinwar, que é o líder total do grupo depois da eliminação de Ismail Haniyeh no Irã, no mês passado, é de trazer outros grupos para dentro do conflito, é transformar a guerra em Gaza num conflito regional. Esse é o interesse do Sinwar desde o dia 7 de outubro. Ele tentou fazer isso desde o dia 7, não conseguiu logo no início, mas é de interesse dele que exista um conflito em várias frentes. Os Houthis atacando Israel do Iêmen, o Hezbollah atacando Israel do Líbano, forças iranianas e outros grupos independentes na Síria atacando Israel do território sírio. Isso faz com que, no fim das contas, ele consiga sobreviver mais à guerra que Israel está agora empregando contra o grupo Hamas na faixa de Gaza, e ele não tem pressa para chegar num acordo final, porque ele tem os reféns, ele tem ainda 109 reféns israelenses, metade ainda está vivo, né? Então ele consegue, de uma certa forma, colocar muita pressão internacional em Israel. Então ele não tem pressa para assinar um acordo. Se ele tivesse pressa para assinar um acordo, ele já teria assinado. Ao mesmo tempo, Israel tem uma série de posições que tem a ver com a estratégia depois, no dia de amanhã, que vão possibilitar que o Hamas não se rearme. Então, um dos principais pontos de não acordo até agora é que Israel quer continuar mantendo as suas forças no caminho Filadélfia, que é a fronteira entre a faixa de Gaza e o Sinai, o Egito. É uma faixa de 1 quilômetro de largura e 12 quilômetros de comprimento que Israel ocupava até 2005 e se retirou com a saída total de Gaza em 2005. Depois, em 2007, quando o Hamas toma o poder, o Hamas passa a controlar essa região e é o principal ponto de contato com o mundo externo entre o governo do Hamas e o mundo externo. Ou seja, eles lá traficam armas, traficam materiais, traficam uma série de artefatos que possibilitaram a construção desses túneis, dos foguetes que o Hamas utiliza nos últimos 17, 18 anos. E Israel continua mantendo essa posição, pelo menos o governo de Israel continua mantendo essa posição de não querer sair do caminho Filadélfia e de continuar também num corredor chamado Corredor Netzarim, que é um corredor que liga a fronteira de Israel no meio da faixa de Gaza até a praia e impediria que pessoas armadas subissem do sul da faixa de Gaza para o norte, impedindo assim que o Hamas volte a se armar também no norte da faixa de Gaza. E o Hamas exige a retirada total de todas as forças israelenses para as fronteiras internacionais, o que possibilitaria o Hamas cantar vitória, mesmo que a faixa de Gaza está totalmente destruída e que o Hamas perdeu mais da metade dos seus membros e 90% dos seus foguetes. Mas a questão da imagem do Hamas conseguir sobreviver quase um ano de guerra, com a ajuda de outros grupos e eventualmente, inevitavelmente, com a comunidade internacional pressionando por cessar-fogo, é de interesse do grupo e, obviamente, não é de interesse de Israel. Por isso é tão difícil chegar num acordo final. No fim das contas, o governo de Israel pensa que ele precisa continuar no caminho Filadélfia. Já há muitas pessoas que são especialistas em segurança em Israel, inclusive o chefe do serviço secreto, o chefe do exército, o chefe do serviço secreto interno, dizem que Israel poderia se dar o luxo de sair desses locais que o Hamas pede, mas manter dentro de uma das cláusulas da negociação a opção de voltar a ocupar partes da faixa de Gaza, caso se identifique que o Hamas está voltando a se armar. Porém, existe um risco, e é esse risco que o governo de Israel diz não querer aceitar. André Laget, muito obrigada pelas informações, obrigada por estar aqui com a gente, fique bem e a gente volta a se falar. Bom domingo. Bom domingo, obrigado a todos.